Bem-vindos! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me responde aí, 10 anos namorando, você acha que é muito tempo antes de casar? Se você acha que sim, já coloca aí nos comentários #concordo, ou então #não concordo. Ela é a Jéssica. Ele é o Cleide E você está no... Bom, gente, este vídeo aqui é para falar para você qual é o tempo ideal de namoro antes de dar o próximo passo, antes de se tornar noivo e antes de se casar. Então fica atento aí que nós vamos falar sobre isso. Há quem diga que para quem é cristão, você deve ter no máximo 1 ano de namoro e noivado para poder casar. Outras pessoas falam que o tempo não é tão importante assim, desde que eles façam tudo direitinho. Em um relacionamento, você noivar e casar é um passo enorme. Você deve saber muito bem o que vocês farão durante o namoro, porque, como nós já falamos, o namoro é o tempo de você conhecer a pessoa. Isso significa que em 1 ano ou em 10 anos você vai conhecer totalmente a pessoa? Nada disso. Mas esse tempo de namoro você deve saber pelo menos se a outra pessoa está interessada em se casar com você, se vocês estão dispostos a seguir uma vida juntos, porque se você quer casar e a outra pessoa está em dúvida se ela quer viver uma vida com você, não dá, né, gente? Então, esse período do namoro é essencial para vocês descobrirem que vocês querem realmente um ao outro e para vocês organizarem a sua vida juntos. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do tempo de namoro e o que nós vamos fazer nele. Você concorda conosco que dinheiro, vida financeira é muito importante em relação a noivado, casamento, até mesmo em relação ao namoro, não concorda? Pois é, e de acordo com a nossa percepção, existem 2 tipos de pessoas em relação ao tempo de casamento. Você já vai entender. O primeiro tipo de pessoa, ou o primeiro tipo de casal, é aquele casal que começa a namorar, vai noivar e só lembra que precisa de dinheiro para casar o quê? 3 meses antes do tempo do casamento. Ou seja, aquele casamento que era para poder acontecer em 3 anos, por exemplo, vai acontecer em 8 anos. Por quê? A noiva quer uma festa linda, quer viajar para Paris, quer ser feliz e não tem dinheiro suficiente para isso. Ou seja, esse casal ele não se planejou, demorou muito tempo para poder pensar e perceber que precisava de uma casa, um teto para poder morar, que precisava talvez de uma cerimônia bonita, uma reunião com a família, e isso foi só atrasando os planos desse casal. Isso significa que o dinheiro em si é o mais importante do casamento? Não. Porém, ninguém quer casar e morar debaixo do teto dos pais, ninguém quer casar e não ter um lugar para morar, ninguém quer casar e não ter o que comer, o que vestir. Então, por isso é muito importante o planejamento antes do casamento. Por isso nós devemos sim ter tudo bem planejado, bem resolvido antes da data do casamento. E a gente vê que no Brasil a gente não tem costume nenhum de juntar dinheiro especificamente para o nosso casamento, para o nosso futuro, mesmo antes da gente arrumar um namorado. Isso não está na nossa cultura, simplesmente não está na nossa cultura. Nós temos costume de arrumar um namorado, depois que arruma um namorado, noiva, depois de noivar, bem dizer, que começa a juntar dinheiro, que começa a fazer os planos. Nós somos meio atrasados, né? O certo para uma pessoa inteligente seria juntar dinheiro mesmo antes de começar a namorar, porque ela pensa, futuramente eu vou me casar, futuramente eu vou arrumar uma esposa, um marido, então eu preciso ter essa situação bem resolvida na minha vida. Eu não quero chegar em cima da data ou próximo da data, ficar desesperado para arrumar mais dinheiro, sendo que eu tive anos antes para poder juntar, para poder me programar para esse dia, mas assim eu não fiz. Então, é muito importante nós termos em mente que nós podemos e devemos sim pensar no nosso futuro namorado, namorada, nosso futuro noivado, nosso futuro casamento e planejar e sim, já investir desde antes dele acontecer. Porque quando ele chegar, você não vai precisar de ficar preocupado, você não vai precisar ficar esquentando a cabeça para resolver aquela situação, não vai precisar ficar brigando por causa de dinheiro, porque a sua vida já vai estar bem resolvida. Então é muito importante você usar esse tempo que você tem aí antes de dar o próximo passo, para você já ter a sua vida mais resolvida. Levando em consideração que quando nós falamos que você deve começar a se planejar mesmo antes de namorar,
que não é apenas em relação ao casamento. A gente te aconselha a ter uma vida financeira equilibrada, mesmo antes de encontrar seu namorado, sua namorada. Por exemplo, se você tem 16 anos hoje e você não tem idade para poder dirigir aqui no Brasil, se você juntar um dinheiro suficiente, quando você tiver 18 anos, se você tiver um namorado, uma namorada, você já vai poder estar pensando no casamento. Mas se não, você já vai estar podendo, por exemplo, tirar uma carteira, já vai poder estar comprando seu carro, já vai poder estar comprando seu apartamento. Ou seja, se você for equilibrado financeiramente, metade de sua vida já está bem resolvida. E quando a pessoa prometida chegar, você não vai ser um fardo para aquela pessoa, sendo uma pessoa endividada. Se seu namorado for uma pessoa equilibradinha financeiramente, você não vai ser uma pessoa que toda vez que sai vai ter que deixar outra pessoa pagar. Não, vocês vão conseguir viver num equilíbrio muito legal. E o dinheiro é o mais importante dentro do relacionamento? Não, nós temos outras coisas também que elas devem ser bem resolvidas antes, como por exemplo a maturidade. Nós estamos falando aqui de maturidade psicológica e maturidade principalmente espiritual. Psicológica por quê? Porque você vai sair da casa de seus pais, você vai ser independente, você vai ter uma outra vida com a outra pessoa. Ou seja, você vai ter que estar preparada para você conviver com a outra pessoa. Por isso o tempo de namoro ele é essencial para você conhecer um pouquinho mais da pessoa. Obviamente que você não vai saber tudo dela, mas já é um passo para vocês se conhecerem, para vocês saberem, é esse que eu quero pro resto da minha vida. E a questão da vida espiritual. É muito importante que os dois estejam com intelecto espiritual. É muito importante que os dois estejam com... É muito importante que os dois estejam com a vida espiritual em pleno funcionamento. Não é isso que eu ia falar. Boa. Não. Obrigada com Deus. Só faz equilibrado que é mais fácil. É muito importante que os dois estejam com a vida espiritual totalmente equilibrada. Imagina aí se dentro do relacionamento um tá querendo viver uma coisa totalmente diferente da outra, espiritualmente falando. Um quer ser participante ativo na igreja, o outro não quer que nem ele nem outra pessoa esteja trabalhando na igreja. Então é muito importante que a vida financeira esteja equilibrada, que a cabeça dos dois estejam bem boas e que a vida espiritual esteja aqui, ó, ligada em Deus. Porque assim o relacionamento ele já tem as chances muito maiores de dar certo e ser um casamento, um relacionamento bem sucedido. E como eu disse, não era da nossa cultura preparar para o nosso relacionamento futuro. Há aquele tipo de pessoa que já é acostumada desde cedo a se preparar para o relacionamento, a se preparar para a vida futura. Ela já investe no casamento dela mesmo antes de ter um namorado, porque ela sabe que quando chegar a vez dela, ela não vai precisar ficar correndo muito atrás de dinheiro, não vai ter muitas preocupações, não vai ter que discutir se vai querer aquilo ou isso, porque muita coisa já vai estar encaminhada na vida dela. Então, seja o segundo tipo de pessoa preferencialmente, porque assim a sua vida já vai estar bem resolvida quando o seu namorado ou sua namorada chegar e assim o seu casamento ele já vai poder acontecer mais perto, ele não vai precisar ser prolongado o namoro para você chegar no casamento. Invista sim no seu relacionamento mesmo antes de você tê-lo presente, mesmo antes de você tê-lo fisicamente. Já visualize ali aquilo que você quer no futuro e já prepara ele desde agora, porque isso vai ser muito importante para você. Bom, gente, nós, por exemplo, demoramos entre namoro, noivado e casamento 5 anos. Pra mim, de certa forma, foi muito tempo, porque eu comecei a namorar com 17 anos e eu achava lindo, queria me casar com 19 anos. Seria 2 anos de namoro, mas com 2 anos de namoro e noivado, a gente não tinha ainda condições de fazer um casamento bom do jeito que a gente queria. Porque eu, como a maioria das meninas, queria um casamento bonito, a igreja arrumada, uma festa, de preferência poder viajar de lua de mel, né? Queria um casamento bem legal. Então, quando eu e o Cleide chegamos numa fase do nosso namoro, que a gente viu que o namoro era sério e que a gente pretendia se casar um com o outro, nós conversamos e começamos a juntar dinheiro para o nosso casamento. Depois de um tempo, nós compramos um apartamento e aí nós nos noivamos e depois de 1 ano e 1 mês, nós nos casamos. Ou seja, demoramos 5 anos, né, esse tempo todo, e foi um tempo muito bom pra gente em relação à nossa vida financeira, porque nós conseguimos fazer um casamento dos sonhos, graças a Deus. Assim, Deus nos deu condições de fazer muito mais do que nós esperávamos, do que nós
pensávamos que nós íamos ter condições e também nós tivemos, como o Cleide falou, maturidade. Se eu tivesse me casado com 19 anos, não seria a mesma coisa de ter me casado com 21, quase 22 anos que eu casei. Então foi muito bom e Deus nos abençoou muito em todas as áreas, até nós chegarmos ao nosso casamento, que é o resultado de tanto plantio, desde o namoro até o casamento. Então, independente se o seu namoro, o seu noivado, até chegar ao casamento, durar 1 ano ou 5 anos, durante todo esse tempo, mantenha sempre o seu relacionamento nas mãos de Deus. Coloque a sua vida, seu relacionamento, seu futuro marido, sua futura esposa nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ter um futuro de sucesso, se você quer ter uma vida brilhante na presença de Deus, entrega para Ele desde o início do seu relacionamento, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós esperamos muito que nós estejamos ajudando vocês. E vamos fazer um favor pra gente? Se tá ajudando, se inscreve no canal. Vamos bater uma meta? Vamos chegar nos 500 inscritos? Vão lá, se inscreve, compartilha com seus amigos, compartilha em suas redes sociais, porque assim você vai estar ajudando muito a gente e assim nos incentiva a produzir bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Comenta aí embaixo o que você gostou, em quem é que nós te ajudamos. Não esquece de curtir e ativar o sininho. Muito obrigada e até o próximo vídeo.